Deus está aqui, amém. E Ele ama você. E Ele ama você. Com um amor inexplicável. E tudo o que Ele quer, por meio deste amor, é mudar a minha vida e mudar a sua vida, para que nós nos tornemos mais parecidos com o seu Filho. Esse é o propósito de Deus. E com toda maneira, jeito e paciência, Ele faz isso de uma maneira gradual, mas contínua. 1 Pedro, capítulo 2. Ele é o nosso Deus. E nós amamos a Deus de todo o nosso coração. E temos aprendido com Ele em todo o tempo. 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler do 1 até o versículo 5. Você veio aqui também porque você ama Deus e você quer mais e mais e mais dele. 1 Pedro 2, todos abriram? Amém, irmãos? Hoje nós vamos ler um pouquinho a Bíblia. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Ele diz, eu recomendo que vocês façam isso se vocês realmente são de Deus. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí ele fala sobre o texto do qual nós vamos meditar nesta noite. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Podemos assentar. Pedro escreve essa epístola para 5 igrejas, e as 5 igrejas ele escreve a necessidade de existir no meio da igreja um amadurecimento espiritual por meio da alimentação que os cristãos deveriam se alimentar. Ele diz, vocês precisam de um leite genuíno e verdadeiro, não falsificado, e vocês precisam ir crescendo, para que vocês possam chegar a Deus e a Cristo como pedra viva, como casa espirituais que vocês precisam ser também. Vamos falar do versículo 5. Ele diz que nós somos pedras vivas, ou seja, somos bons para edificar. Ele diz que nós somos a casa espiritual. Ele diz que nós somos o sacerdócio santo, ou seja, nós somos sacerdotes. Ele diz que nós oferecemos sacrifícios espirituais. Nós não vamos falar de sermos casa espiritual, apesar que está dentro do texto. Nós não vamos falar de sermos sacerdotes santos. Nós vamos falar dos sacrifícios espirituais. Ele diz ainda no versículo 9 do capítulo 2 que nós somos geração eleita e sacerdócio real. Você sabe que Deus nunca permitiu que um rei fosse sacerdote. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha que coisa profunda. O único rei que quis Saul, eliminado. Nunca. São ofícios totalmente diferentes. Mas em Cristo, os ofícios se uniram. Cristo é rei e sacerdote. Por isso que hoje nós somos sacerdotes reais. No Antigo Testamento, Deus planeja escolher uma nação, fazê-la nascer, acompanhar com mandamentos, com regras, com ordenanças, para que essa nação fosse uma nação eleita, uma nação santa, uma nação sacerdotal. O que seria? Você não precisa abrir não, porque você já vai abrir bastante a Bíblia. Eu vou abrir para você e vou ler, você só presta atenção, tá? Eu quero ler para você um versículo que o Senhor diz, uma situação muito interessante sobre o que Deus pensava de Israel, o que Deus queria que Israel se tornasse. Ele diz assim, ó. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí ele diz assim, em Êxodo 19, 6, e vós me sereis um reino sacerdotal. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês serão uma nação que vai ensinar a terra a não pecar. Vocês serão um reino sacerdotal. Vocês vão fazer na terra a diferença. Vocês, Israel, vão ensinar
os homens das outras nações, como eu, o único Deus verdadeiro, gosta que o ser humano viva. Vou ler de novo o versículo 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aconteceu isso? Água e óleo não se misturam? Não. O óleo tem hidrofobia. Aversão à água. Por causa das moléculas. Mas você pode pôr junto, mas não se mistura. Deus queria que Israel tivesse algum contato com as nações. Deus não queria que Israel fosse isolado. Separação não é isolamento. Somos santos, separados. Separação é convívio sem contaminação. Repete isso. Separação não é isolamento. Vocês estão no mundo, disse o Senhor Jesus, mas vocês não são do mundo. É convívio sem contaminação. Deus olha para Israel e diz, vocês são um reino sacerdotal. Mas o que aconteceu? Israel se contaminou. Israel perverteu. Israel aprendeu as práticas ruins. Então, Deus não quis mais sacrifícios de bezerros, de touros. Deus quis que os sacrifícios para ele fosse espiritual. Depois de Cristo, todo sacrifício que Deus quer são sacrifícios espirituais. Eu quero falar sobre 3 sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Você viu o que Pedro diz? Vós, como pedra, sois edificados casa espiritual, como sacerdote santo, para prestar a Deus um culto com sacrifícios espirituais que agradem a Deus. 3 coisas que agrada a Deus e que você faz sacrifício para poder cumpri-las. Primeiro, quero que você vá comigo em Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu quero falar sobre o seu corpo. O apóstolo Paulo faz um rogo à igreja, dizendo, eu faço um rogo não por mim, mas pelo amor que Deus tem por vocês. Eu quero que vocês entendam, ele diz, que o corpo de vocês tem que ser santo. Que a mente de vocês tem que ser santa. Que o coração de vocês tem que ser santo e que a vontade de vocês tem que ser santa. Ele diz, eu não estou dizendo que isso é fácil, mas eu estou dizendo que isso é um sacrifício que agrada a Deus. Os seus olhos devem ser santos. Seu coração, sua mente e sua vontade. Leia o versículo de número 1 do Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos... Primeira parte, agora eu quero falar do sacrifício seu, de você. Primeira parte, você, seu corpo. Seu corpo tem que ser um sacrifício para agradar a Deus. Isso inclui tudo. Se você sabe que você come uma coisa, isso te faz mal, e você come mesmo assim, você está pecando contra o seu corpo. Se você sabe que os seus olhos estão contaminando a sua vida espiritual, você peca se não dá um jeito no seu olhar. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos que viver nesta terra, e estamos vivos, por isso que o Senhor Jesus não te matou, nem me matou, quando fomos batizados ou quando fomos salvos, porque nós estamos ainda em um mundo e por meio do sacrifício da nossa vida, nós vamos ministrar que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é justo e que é capaz sim, é possível sim, vivermos em uma terra contaminada, mas termos uma vida santificada. O apóstolo Paulo dizendo no mesmo Romanos, capítulo 6, vá lá comigo. Versículo 13. Ele diz assim,
Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Todo o seu corpo, seus olhos, cobiça, vamos falar o pecado dos olhos, cobiça, olhar, ficar importando. Eu falo tanto disso que às vezes eu fico até cansada, sabia? Vou falar de novo, o que você tem a ver com a vida dos outros? Isso é pecado. O que você tem que ficar olhando para a vida dos outros? Você não tem uma vida, você ganhou 2, 3, 4, você é espírita agora. Você tem uma vida só. Hein? Quanta mediocridade no meio dos crentes, eu não consigo entender um evangelho tão rico, tão excelente, tão maravilhoso, com gente tão medíocre como nós. O que é sacrifício para você? Por meio dos seus membros, ministrando a justiça de Deus nessa terra. Cuida da sua vida, olhe para dentro de você, olhe para dentro de si. Não cobice, não fique preocupado se o outro tem, se não tem, se você para com isso. Sua língua. Vamos falar do sacrifício de louvor. Sua língua foi dada para falar de coisas boas. Para de usar sua boca para falar mal dos outros. Para com isso. Você acha que se eu ou você passarmos por cima disso, nós vamos ter entrada no céu? Porque fizemos coisas, porque frequentamos igrejas, porque tivemos dom, porque pregamos. Pelo amor de Deus, o meu Cristo é maior que isso. Quais são os sacrifícios espirituais que Deus pede de mim e de você? O sacrifício do nosso corpo. Em sacrifício vivo, eu estou viva, você está vivo, vivendo no meio de todo tipo de gente e manifestando em você a justiça, a santidade e a glória de Deus, santo, e que agrade a Deus. Seus pés, suas mãos, seu corpo, sua maneira de vestir. Nossa igreja, graças a Deus, é comedida. Mas tem igreja que você vai por aí, meu irmão, dá medo de ver. A indecência das irmãs. Indecente. Não tem temor. Não tem uma postura. Não tem dignidade. Não existe nobreza. Agora, o que nós temos que entender, ele diz, um dia o seu corpo já foi instrumento de pecado, já serviu o inferno. Hoje, o seu corpo e o meu corpo é para glorificarmos a Deus. Este é o sacrifício que Deus quer de mim e de você. Ele diz assim, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Volte comigo em Romanos 12. Ele diz, os vossos corpos. Primeiro sacrifício, parte desse sacrifício, você. Aí ele diz assim, que é o vosso culto racional. Aí ele começa a falar de outro assunto. Ele começa a falar da mente, o sacrifício da mente. Você faz sacrifícios com a mente para agradar a Deus? Você para de pensar uma coisa que Deus não se agrada que você pense? Você deixa de pensar em uma coisa que Deus não quer que você pense? Isso é um sacrifício que agrada a Deus. A logística e a administração da sua mente para que você pense. No que pensais? Em tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que tem louvor, tudo que tem excelência, tudo que tem graça, tudo que vem de Deus. Isso tem que ocupar a sua mente. Esse é um sacrifício que Deus quer de você. Prestar a Deus um culto racional. O que é isso? A sua mente ser investida pela palavra, pelo evangelho. Satanás é desesperado para capturar a sua mente, pois a sua mente é um instrumento de construção. De acordo com aquilo que você pensa, daí vai começar a construção da sua história. Então, se você pensa coisas negativas e coisas ruins, certamente irão ser construídas coisas negativas e ruins. O próprio apóstolo Paulo diz que a nossa mente deve ser guardada. Se você analisar, é que nós não podemos, mas se você analisar a mente de uma pessoa, e você analisar o que ela pensou o dia inteiro, que são milhares e milhares de pensamentos, inconsciente e consciente,
e analisa o que aproveita dali. O que edifica, o que é bom, o que é planejamento, o que é bom, que vai edificar. Como vai a sua mente? O que é um sacrifício que você faz para agradar a Deus com a sua mente? Tem gente que não fala palavrão, mas pensa. Ele pensa palavrão. Ele não fala, mas pensa. Como está a sua mente? Como está as caracterizações da sua memória? O que você lembra? Só de coisa ruim. O que você pensa? Coisa ruim. O que você imagina? Coisas ruins. Você acha que Deus está se agradando da habilidade que Ele te deu de pensar, de memorizar, de idealizar? Aí Ele diz assim: e não sedes conformados com este mundo, ou seja, não deixe o mundo equipar a mente de vocês. Não deixe o mundo discipular a mente de vocês. Não deixe o mundo criar e fazer com que os pensamentos do mundo venham pairar ou ocupar a mente de vocês. Primeiro sacrifício, você. Seu corpo, sua mente. Não vos conformeis com este mundo. Não ganhe a forma deste mundo. Não pense. Não é normal. Não é normal. Eu posso ser diferente. Não é normal. O que aconteceu com Israel é a mesma coisa que está acontecendo com a igreja. Israel foi separado para ser um reino sacerdotal. A igreja foi separada para ser uma igreja sacerdotal. E Israel se perdeu com as nações. A igreja tem se perdido com o mundo. Costumes, hábitos e maneiras. Sua mente é tão interessante que quando Deus fala para Josué, Josué, você é eleito, você é escolhido, você é ungido, você é chamado. Mas se você não pensar na palavra, não meditar na palavra, e se você se desviar dela, ou melhor, se você não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, você vai ter sucesso. Você pode ser batizado nas águas, falar em línguas estranhas, ter dons, mas se a sua mente não estiver fixa, moldada na palavra, e você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, nada. Não adianta. É a Escritura. É a palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Aí ele diz, mas vocês têm um serviço a fazer. Transformai-vos. Olhe para o seu irmão. Não, não olhe para o seu irmão, não. Estou cansado desse negócio de olhar para o seu irmão. Diga assim, minha vida só será transformada. Completa a frase. Pela renovação do seu entendimento. Por quê? Sua mente é viva. E ela precisa de renovo. Ela precisa do Espírito. Ela precisa que o Espírito convença. Ela precisa que o Espírito console. Ela precisa que o Espírito fale. Isto é a renovação. O Espírito Santo fazendo faxina. Tirando memórias passadas negativas, levantando as boas. Tirando pensamentos pejorativos e ruins, levantando pensamentos bons. Essa renovação, a palavra, o Espírito Santo trabalhando na sua mente, renovando o seu entendimento. Só assim você vai ter mudança. Existem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo mudar. Com essa velharia na sua cabeça, você não muda nunca. A nossa mudança vem pela renovação do nosso entendimento. Falhou, deu algo errado. Encontrar o culpado, aquele. Não. Renovar o entendimento. Peraí, eu errei. Vou entender. Vou me aplicar. Vou conhecer. Espírito Santo fala para mim onde é que eu errei. E eu quero mais. Eu quero saber por que eu errei. Eu quero saber o que me levou, o que me conduziu. Isto é renovação do entendimento. É você permitir que o Espírito Santo descaracteriza. Não, porque eu penso assim. Como? Não, porque eu penso assim, porque eu sou assim, eu penso desse jeito e acabou. Acabou? Então você está condenado. Por quê? Porque a nossa mente ela tem que ser renovada. Não porque eu ajo assim com meu marido, porque eu acho que eu tenho que agir assim, ponto. Peraí, o que diz a Escritura? Abra a sua mente, deixa o Espírito Santo renovar a sua mente e dizer para você que assim você vai destruir seu casamento, que dessa maneira você vai destruir sua família. Mas você diz, não, eu sou assim porque esse é o meu jeito, porque essa é a minha maneira, eu vivi assim, Deus me aceitou assim. Ele te recebeu assim, mas não aceita que você continue desse jeito e dessa maneira. É isso que nós temos que entender.
Pessoas orgulhosas e soberbas dentro da igreja, que não mudam o seu proceder, não mudam a sua maneira de ver as coisas, mesmo vendo que está errado, está dando errado, e ele está ali, turrão e teimoso. O Espírito Santo quer renovar a sua mente. Pastora, mas a senhora está aqui dizendo que renovação de mente é que o Espírito Santo vai me mudar? É isso aí. Ele vai mudar você. Vai mudar o seu jeito de pensar, a sua maneira. Minha mulher já acostumou que eu sou grosso, estúpido desse jeito. Escuta, você precisa de renovação no seu entendimento. A mulher é um vaso frágil, deve ser tratada com docilidade, com meiguice. Renove o seu entendimento. Só existe mudança a partir da renovação do entendimento, a palavra descer sobre a sua mente e você dizer: Deus, não é o jeito que eu penso que é o certo, não é o jeito que eu ajo que é o certo, mas é a maneira que o Senhor determinou na sua palavra, só assim vai dar certo. Você presta um sacrifício que agrada a Deus, a partir da santidade e do compromisso do seu corpo. A partir da santidade e da renovação da sua mente por meio à palavra. É isso que acontece. Aí ele continua dizendo assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única maneira de você estar dentro da vontade de Deus, você olha na Escritura e você vê tanta vontade de Deus ficando para trás na sua vida. Prosperidade, bênção, harmonia, saúde, vida, plenitude. Mas não, a sua cabeça está totalmente voltada para aquilo que você acha e pensa. Onde está a renovação? Não sei. Quero falar do segundo sacrifício. Quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 13. Eu quero que você entenda uma situação muito interessante nos dias de hoje. A igreja está assim de aproveitadores. Ó. Tá? Ó. Se você não aprender a semear em terra fértil, não vai ter fruto, nem aqui, nem na glória. A Bíblia diz que nós temos que aprender a julgar a quem nós ajudamos. Existem muitas coisas que me irritam nos crentes, eu sou crente também. Mas uma delas é pegar um versículo e tirar ele do contexto. Deus fala que nós temos que visitar os presídios, os presos. Os presos por causa do evangelho. Época. Vai na cadeia, todo mundo é inocente, todo mundo é santo. Os crentes não são inteligentes, são oportunistas. Entende a Bíblia tudo de atravessado. Não consegue entender nada. Isso é só um erro interpretativo que eu disse. Se eu for falar de todos os erros interpretativos na vida dos crentes, meu irmão, você quer ir na cadeia? Vai, faça bom proveito. Me mostra um crente que se converteu depois que saiu de lá, até que eu acredito. Depois que eu ver o fruto, eu acredito. O que é que você tem que entender? Que até para ajudar, você tem que ter o mínimo de discernimento e noção. Sai ajudando todo mundo. O crente está lá, passando por uma situação. Deus está ensinando ele, Deus conhece a fita dele. Não é rebobinada para você, porque não te interessa nem para mim. Deus está moldando, trabalhando, castigando. Chega o tontão do crente e diz assim: o Senhor fala que eu tenho que ter obra, eu tenho que ter obra, eu tenho que ter obra. E vai lá e pega aquela pessoa no colo, e pega aquela pessoa, e vai. É galho seco, vai te machucar. Para você ajudar alguém, você tem que ter a direção do Espírito Santo de Deus.
Paulo, preocupado com isso, gente, socorros domésticos da fé. Ou seja, quem você conhece, quem você sabe o fruto, quem você já está inteirado. Muito cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Por causa da comunicação pessoal. Eu já vi crente levar cada uma de ímpio e de joio também. Por quê? Porque não diz não, porque acha chato dizer não, porque está comprometido, porque a pessoa tem uma lábia. Tem gente que tem uma lábia, que a língua dela foi salgada no inferno, porque não é possível. Hebreus 13, versículo 15, em primeiro lugar eu quero falar sobre isso. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus, por Cristo a Deus, sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Primeira coisa o escritor se divide o sacrifício a Deus em 2 pontos. Ele fala, sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor? É quando você está triste e você adora a Deus da mesma maneira. É quando você está aflito e você adora a Deus do mesmo jeito. É quando as coisas não vão bem para você, ao invés de você reclamar e você murmurar e atrair demônios. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que quando você murmura e reclama, você atrai demônios perto de você? Quem sabe assim funciona. Não funciona falar de mandamento, mas às vezes pôr medo nos crentes adianta. É ou não é? Mas não estou falando isso aleatoriamente, não. Paulo diz que quando nós murmuramos, nós atraímos o destruidor. Para de reclamar, para de murmurar, sua vida é uma bênção. A sua vida é uma bênção. Tudo que a sua vida precisa é um pouquinho mais da sua dedicação, do seu esforço. É só isso que ela precisa. Se você está reclamando daquilo que você não está fazendo. Você quer que os outros façam por você? Quem tem que sofrer, engolir esse mingau aí? Frio, endurecido e sem açúcar. É você, não fez ele? Engula o mingau. Pronto, acabou. Não reclama, não diga que está ruim, encheu a boca. Enche de água, bebe mais água para engolir, para ele descer. Mas engole o seu mingau. Eu não é? Fica murmurando, reclamando. Fica em crise. Fica com dificuldade de relacionamento. Fica com raiva. Segunda questão. Versículo 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Sabe o que é comunicação? É você pegar aquilo que Deus está dando para você e oferecer para o outro. Vamos esquecer um pouquinho do material? Vamos esquecer um pouquinho só nesse culto do material? Vamos esquecer um pouquinho do material? Vamos esquecer um pouquinho? Vamos falar da graça que Deus tem nos dado, que não tem ido parar no coração alheio. Vamos falar da misericórdia, do amor, do afago, do consolo. Vamos falar do entendimento. Vamos falar da amizade. Vamos falar da flexibilidade de suportar outra pessoa. Vamos falar desse tipo de coisa. Você já viu pessoas que ela se acha justa e corretíssima e ao mesmo tempo legalista? Sabe quando você vai estar bem? Quando você poder estar no meio, sem criticar, sem condenar. Porque o defeito que te incomoda no outro é porque o outro está mostrando o seu defeito. Por que o seu defeito vai me incomodar? Eu fui chamado para te amar e para te ajudar. Por que o defeito do seu irmão vai te incomodar? Eu não entendo isso aí. É uma coisa meio neurótica. Por que os defeitos do seu irmão te incomodam? Eu não entendo isso aí. Deus ama você e o ama também. E quer fazer de você um instrumento na vida dele, na vida dela. Eu não consigo entender o porquê, as diferenças e o porquê. Mas essa pessoa, ela não entende a escritura. Essa pessoa não... Vai lá e ajuda, ensina. Você não sabe, ensina. Você não sabe fazer melhor, vai lá e ensina. É para isso que nós servimos. A comunicação. E por que nós temos que ficar separados com os nossos grupinhos? Empáticos junto com o mesmo... Ai, que absurdo. Legalista. Porque aquele não faz direito. Porque aquela... O céu realmente não é para você. Não.
O céu é para as pessoas que amam, para as pessoas que ajudam, para as pessoas que abraçam, para as pessoas que saem dos seus pedestais e abaixam até onde está aquela pessoa e diz: eu vim comunicar a sabedoria que eu tenho, eu vim comunicar o discernimento que eu tenho, eu vim comunicar aquilo que eu tenho recebido de Deus, eu tenho trajetória, eu tenho jornada, eu sei o que é isso, e eu sei pelo que você está passando, então eu vou te aconselhar, não faça dessa maneira, porque dessa maneira vai dar nisso, haja deste jeito, dessa maneira. Isto é comunicação pessoal, isto agrada a Deus. Agora você ficar apontando aquela. Você é perfeito? É? Só se fosse poderia, mas se fosse não faria. Hã? Somos só diferentes. Somos pessoas que estamos tentando acertar. Somos pessoas que precisamos ser ajudados. Somos pessoas que precisamos de misericórdia. Somos seres humanos que não precisamos de um acusador. Só existe um acusador e esse é Satanás. Dá para você entender? Dá para você compreender? Terceiro sacrifício, quero que você vá comigo em Salmos capítulo 4. Esse sacrifício é um dos sacrifícios mais difíceis dos crentes. Porque o crente, ele é meio sangue no olho. E ele não sabe calar, ele não sabe se humilhar, ele não espera Deus fazer justiça. Diga assim, é Deus quem faz justiça. Quando alguém fala de você, quando alguém faz mal para você, você senta e espera. Só existe um vingador, que é Deus. Davi descobriu isso, ele não frequentou nenhuma escola bíblica. Por quê? Porque ele tinha um coração que temia Deus. Poxa vida, se alguém faz mal para você, você é de Deus. Falou de você, prejudicou você, fez alguma coisa. Não. Senhor, aqui está, julga. Julga, Pai. Julga. E continua a sua vida. Continua a sua jornada. Eu não sei. Como que os crentes têm uma neurose na cabeça deles? Eu falo de crente porque eu estou pregando para você que é crente. Você fica preocupado. Você nem sabe o que tem na sua cabeça, nem cuida. Você fica preocupado o que está na cabeça do outro sobre você. Ah, pelo amor de Deus, hein? A cabeça do outro pensa o que é. É ou não é? Pensa o que é. Você fica preocupado. Você está agradando a Deus, você está fazendo a vontade de Deus, você está em justiça, você tem consciência de que o que você está fazendo é certo. Morreu o assunto. Sempre vai existir uma Miriam, Coré, Abirão, sempre. Nunca a igreja ficou livre disso. Nunca. Mas qual o problema? O que você faz? Você examina seu coração. Às vezes você fica meio, poxa, aquela vida. E você fala, deixa eu pegar. E vai aquietando. Perturbai-vos e não pequeis. O próprio salmista diz que isso traz indignação. Isso deixa você revoltado. Mas o que você faz? Acalma o seu coração e entrega para Deus. O que você faz quando você sofre injustiça? Você se levanta, você fica revoltado, você vai querer fazer com as mãos, você vai querer, não vai querer nada. Salmos 4. Primeira coisa que eu e você fazemos, nós oramos. Diga, eu sei orar. Eu sei orar. Deus, eis-me aqui. O que está de errado em mim pode descer a marreta, pode consertar, pode fazer o que for. Mas se não está errado, eu levanto diante do Senhor esta situação e esta causa. Julgue, ó juiz de todos. Você ora. Você ora. E dê tempo ao tempo. Aí ele diz assim, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Ele é o Deus da sua justiça? Então ele vai fazer justiça por você. Amém?
Se tem uma coisa que Deus gosta, ele diz assim, Jeremias, quer gloriar, gloria-se em mim. É em me conhecer que eu sou um Deus que faço justiça e retidão na terra. Ele faz justiça. Ele faz justiça. Aí você fica aí, magoando o seu coração, machucando o teu coração, porque quem fez, deixou de fazer, Deus vai fazer justiça. Aí ele diz assim, na angústia me desce largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Versículo de número 3, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor o ouvirá, quando eu clamar a ele. Aí ele diz o 4, perturbai-vos e não pequeis. Como é que você, a mesma maneira, irá e não pequei? Como que você é ser humano, por isso tem a parte de perturbar. Quem que não fica perturbado? Irai-vos e não pequeis, não põe o sol sobre a sua ira. Você fica indignado, você fica irado, você fica nervoso, você fica irritado. Por quê? Porque é injustiça. É injustiça, e nós somos justiças de Deus. Mas aí você vai acalmando, você fala, Senhor, a indignação não é para mim, eu tenho que me humilhar, eu tenho que ser humilde, eu tenho que me colocar diante do Senhor, eu não posso. E aí se você tiver que conversar com a pessoa, você se desintoxica, e você fala numa boa, sem se comprometer, sem laços, sem elos, sem grilhões, apenas para a glória do Senhor. Diga, isso agrada a Deus. Isso é sacrifício de justiça. Perturbai-vos e não pequeis. Na hora você fica indignado com aquilo, mas depois você vai administrando para você não pecar. Senhor, eu não posso pecar, eu não posso me misturar com essa pessoa. Eu não posso me misturar com isso aí. Senhor, o Senhor me elevou, o Senhor me fez excelente, o Senhor me deu nobreza, Pai. Não é possível que eu vou descer agora a escala do zero. Aí ele diz assim, perturbai-vos, versículo 4, e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Perdeu o sono? Por quê? Porque está vivendo injustiça? Vai deitar? Não fica rolando para lá, para cá, não. Fica pensando besteira. Fala com o coração, acalma o coração. Aquieta o coração. Deus vai fazer justiça. Acalma, aquieta, Deus é soberano. O Senhor ministrou e disse que você tem que orar pelos que te perseguem, orar pelos inimigos. Senhor, no momento eu não estou dando conta, mas eu vou dar conta, eu vou conseguir. Pastora, mas isso é muito difícil. Mas é sacrifício espiritual. Se fosse coisa fácil, não se chamava sacrifício. É ou não é? Você vai ter que trabalhar isso dentro de você. Você vai ter que exercitar isso dentro de você. Dizendo, não, calma, espera aí. Não posso. Senhor, em nome de Jesus, fala com o teu coração. Coração, para. Você já viu alguém se levantar contra Deus? Você já viu quanta justiça Deus já fez por você? Quantas vezes Deus te defendeu? Coração, calma, não vai por aí. Para, não. Por que você está soberbo? Porque você está muito abençoado? Para por aí. Fala com o seu coração. Isso é sacrifício que Deus gosta. Agora, fica com raiva, fica ressentido, tem mágoa. Para, nós não fomos criados para ter mágoa e ressentimento. Não. Aí ele diz, fala com o seu coração. Davi está dizendo isso porque fez e deu certo. Fala com o seu coração. E, ele termina dizendo o versículo. Calai-vos. Aí, ora, fala com o coração, aí fala com o irmão, com a irmãzinha, fala pelo telefone, fala pelo WhatsApp, fala pelo computador, fala ao vivo, fala. Mas aí você não está esperando a justiça de Deus? Você mesmo já está fazendo a sua justiça? Você espera a justiça de Deus, você faz o quê? Cala. Você cala. Deus está diante do Senhor. Meu coração não pode ser maculado. Quanta gente com raiva dentro da igreja um do outro. Gente, que isso? Que isso? Por quê? Porque não sabem oferecer sacrifícios de justiça. Deus faz justiça em mim e em você. Ele é o nosso Senhor que nos justifica. Calai-vos. Para. Ninguém precisa saber que alguém falou. E você fica buscando consolador molesto. Olha, você viu o que o irmão falou de mim? Mas se chegar no ouvido daquele, o que ele vai pensar? O que você está aí que o outro vai pensar? E aí? Se o outro for justo, vai chegar o fulano. Não. E não fica dando satisfação. Não, você viu? Não. Mas não só isso você não vai explicar. Por que você quer explicação? Por que você quer explicação?
Você é Deus para eu dar explicação para você agora? Hã? Tem alguma coisa a ver com esse negócio aí? Não tem nada a ver? Está curioso por quê? Vamos ser mais maduros. Vamos ser mais racionais. Vamos ser mais polidos, mais nobres. Chega de conversação. Chega de falatório. Eu sempre digo para as pessoas, você quer saber uma coisa? Vem perguntar para mim, eu sou acessível. Eu falo para você o que é. O que é? Fala, pergunta para mim. Ô pastor, é isso? É assim, irmão, é isso aí mesmo. E ora e ajuda nós aí. Eu falo o que é. Agora, sacrifício de justiça. Você faz justiça com a sua mão. Você fica falando, amaldiçoando, praguejando, murmurando, buscando um te consola, o outro que te entende, o outro que isso. Deixa Deus fazer justiça. Aí ele termina dizendo assim, versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Pode dizer glória a Deus? Pode dizer glória a Deus? Agora, para nós terminarmos, eu quero ler o último texto. Filipenses capítulo 4. Eu quero falar de alguns amigos que Paulo tinha na terra. Tinha algumas igrejas que não gostavam de Paulo, porque Paulo era muito duro, muito firme. Mas existem algumas igrejas que amavam Paulo. Filipenses capítulo 4. Eu quero que você, antes de nós lermos esse texto, eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento. Eu queria que você pensasse uma coisa. Queria que você pensasse sobre os sacrifícios que você tem que prestar a Deus. Sobre os sacrifícios que você tem que oferecer ao Senhor. Quais são os sacrifícios que você precisa entregar sobre o seu corpo? Você. Quais são os sacrifícios que o seu próximo precisa receber? E quais são os sacrifícios que Deus quer receber de você, que são sacrifícios de justiça? Às vezes, relacionar-se com aquela pessoa que está perto de você, você vai ter que fazer inúmeros sacrifícios que agradem a Deus. Mas sacrifício não pode ser feito de uma maneira empurrada, de uma maneira obrigada. Mas tem que ser de coração. Você vai sacrificar pelo seu cônjuge que ainda não tem tanta deliberação no Evangelho. Mas faz com amor, faz com graça. A partir de hoje, ofereça a Deus sacrifícios de você, do seu corpo, da sua mente, da sua vontade. Ofereça sacrifícios que agradem a Deus com respeito ao seu próximo. Comunique com as pessoas que são dignas da sua comunicação. Ofereça a Deus sacrifícios de justiça. Quieta-te, cala, ora, entrega a Deus. Entrega ao Senhor. Amém? Filipenses 4. Paulo estava em uma situação meio difícil. E houve uma igreja que era muito benevolente e bondosa. E Paulo escreve nessa carta um agradecimento a essa igreja. E ele diz assim, que isso foi para Deus um sacrifício agradável. Sabe o que a igreja de Filipenses fez? Não uma nem duas vezes. Mandou condições para Paulo de sobra, para que Paulo pudesse estar viajando e sendo sustentado e abençoado, servindo as outras igrejas. Essa igreja não tinha nada de egoísmo. Paulo não estava trabalhando para a igreja de Filipenses. Estava trabalhando para a igreja de Corinto e outras igrejas. E Paulo diz, vocês ofereceram a Deus e não a mim sacrifícios que agradam a Deus. Vocês tiraram de vocês para me ajudar a trabalhar para outras igrejas. O
que eu quero dizer com isso? O que você tem feito pelas pessoas sem querer nada em troca? O que você tem feito? Você trata as pessoas segundo quem elas são ou segundo quem você é? Filipenses 4, versículo de número 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário à Tessalônica. Não que procure dádivas, eu não procuro receber nada, ele diz, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Eu não estou falando isso porque eu quero que outras pessoas me ajudem, está dizendo, não é nada disso. Eu estou falando para vocês que isso está na contabilidade de Deus. Eu estou expondo quem são os filipenses, a todos. Vocês acham que eu vou falar isso para que alguns dos outros digam, eu vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar? Não, eu não estou falando isso para que eu receba dádivas. Estou falando isso para a vossa conta, para que todos saibam quem são vocês. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ele fala sobre a oblação, e ele fala sobre o sacrifício agradável a Deus. Eu quero terminar essa mensagem por aqui. Somente a igreja de Filipenses comunicou com Paulo. Eu vou falar igual Paulo. Não que eu procure dádivas, eu não estou falando isso por mim não, tá? E nem pelo pastor. Estou falando por vossa conta. Para você, minha obrigação é exortar. Quando é que você pensou em nós como seres humanos? Quando é que você teve misericórdia de nós? Quando é que você orou por nós? Quando é que você pensou em nós como seres humanos, como você é? Quando é que você considerou as nossas falhas? E confia em nós, mesmo em qualquer circunstância? Quando é que você viu alguém dizendo algo sobre nós e lançou-se em nossa defesa? Você é uma boa ovelha? Quando você recebeu 10 coisas e nós deixamos de fazer uma, você simplesmente nos rotulou como incapazes ou como insuficientes. Eu não faço isso por dádivas, mas para a vossa própria vida. Você não pode chegar diante de Deus sem ter honrado, obedecido, valorizado e tendo em honra e respeito os vossos pastores. Quando? Seu amor, sua devoção, seu carinho, seu cuidado, sua compreensão. Isto é sacrifício que agrada a Deus. Seu amor, seu carinho, sua dedicação, seu serviço. Você acha que quando nós procuramos líderes para alguma coisa, e temos dificuldade de encontrar, por que temos dificuldade de encontrar? Aí você diz, mas pastora, se as pessoas não fazem nem para Deus, mas é aí que está. Você começa fazendo para mim, que sou de carne e osso, e vai aprendendo até aprender a fazer para Deus, que é invisível. Entende? É o que Paulo explica. Paulo explica isso. A questão da confiabilidade. A questão de estar junto. Eu não estou dizendo que vocês não façam isso. E nem estou dizendo que fazem. Vocês devem julgar a si mesmos. Eu estou só dizendo o que é dito a Escritura. Confiança, devoção, carinho, cuidado, amor, atenção. Todas as igrejas irão pagar
responder pelo que receberam de seus pastores. Essa é uma dinâmica pessoal que a Escritura diz. E eu digo de novo, eu não estou dizendo que eu procuro dádivas. Não procuro nada. Tudo que eu preciso eu tenho. Eu só quero que vocês tenham fruto para a conta de vocês, lá na glória. Quando a Bíblia diz, obedecei os vossos pastores, imitai a fé de vossos pastores. Eu quero que vocês cheguem lá com este texto e esse versículo sem nenhum julgamento. Que vocês não passem por julgamento por não ter obedecido. É isso que eu quero que vocês sejam aprovados. É isso que eu preciso, que vocês valorizem o que você possui. Palavras ministradas. Você acha que as palavras que correm como um rio desse púlpito, vêm porque eu sou queridinha de Deus, porque eu sou a menina dos olhos do Senhor, porque eu sou uma flor no jardim do jardineiro, porque eu sou amassada, triturada, porque eu não tenho direito, eu não tenho querer, eu não tenho vontade. Eu não tenho dia, eu não tenho hora. Eu tenho que abnegar de direitos, abnegar de privilégios para que vocês os tenham. Por isso que procede água viva que sai do trono para curar vocês. Não porque eu sou boa, não. Não porque eu sou uma rosa no jardim, não. E nem menina, eu sou um barro muito bem pisado por ele. E às vezes não são nem as mãos dele que me tocam, são os pés dele. Agora a questão é, o que vocês têm feito com o que sai do púlpito? Essa é a questão. O que vocês têm feito pela palavra que têm recebido que custa caro? Custa caro. Essa é a questão. Essa é a questão. Eu faço a minha parte. E não reclamo, nunca reclamei. Nunca na minha vida. Nunca cheguei para Deus e disse, poxa Deus, mas nem isso. Nem isso. Nunca disse para Deus. Nunca. Sempre olhei para ele e disse assim, a tua vontade. Quer fazer, quer ensinar, o Senhor sabe o que quer de mim, o Senhor sabe o que vai fazer com esse. Eu não sei o que essa ferramenta faz. Eu não sei o que essa ferramenta aí, que está escrita decepção de filho, traição de filho faz. Mas o Senhor sabe o que vai fazer. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Nunca me neguei a uma obra, a um choro, a uma lágrima. Isso é entre eu e Deus. Agora, o que vocês fazem com o que recebe de um trabalhar e um esmigalhar de um ser humano, aí é com vocês. Porque eu ainda continuo ser humano. Eu ainda adoeço. O pastor está lá em casa, doente. Por isso que ele não veio. Porque ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Ele está lá em casa. O que vocês fazem com o que vocês recebem? Não, eu não quero dádiva, eu não quero nada. Não quero que você ligue para mim, não quero que... Nada, não quero nada. Vocês são uma bênção na minha vida. Eu amo vocês como vocês são. Eu não quero que vocês mudem em nada, em nada, em nada, em nada. Eu amo vocês. E eu estou trabalhando em Deus, na construção da vida de cada um de vocês. Espero, sonho a mudança. Quando eu vejo uma mudança na vida de vocês, vocês não imaginam a alegria e o meu júbilo em Deus. Parece que eu ganhei o dia, ganhei a semana. Quando eu vejo uma mudança pequenininha, um sinalzinho. Não quero nada. A questão é a conta de vocês. Investimento, 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 investimento. Essa é a questão. Essa é a questão. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Deus, nós te agradecemos e te bendizemos por esse culto maravilhoso. As ovelhas do seu aprisco, que são tão abençoadas pela tua presença. Obrigada, Deus, pela tua palavra que falou conosco. Uma palavra que falou sobre os nossos sacrifícios espirituais. Meu corpo, nossa mente, nosso coração, nossas mãos devem prestar sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor.
o nosso coração e a nossa mente. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que a partir de hoje existam sacrifícios espirituais para o próximo, Pai. Sacrifícios espirituais de louvor, que os nossos lábios possam adorar ao Senhor, que os nossos lábios possam glorificar ao Senhor, e que nós possamos comunicar uns com os outros das nossas necessidades, e que nenhum de nós possamos sair falando da necessidade um do outro, mas que possamos sacrificarmos para que os nossos irmãos não sofram, dar as nossas vidas para que ninguém possa sofrer. Deus, que nós possamos esperar a sua justiça, que possamos em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, possamos prestar a Ti sacrifícios de justiça, que possamos fazer com que subam de nós o silêncio, que suba de nós a nossa oração, que mesmo com que perturbemos, que possamos fazer calar o nosso coração e dizermos: não coração, não coração, você não vai perder a bênção, você não vai perder a vitória, Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós não vamos perder a vitória. Vamos dizer para o nosso coração: coração, em nome do Senhor Jesus, não vamos perder a vitória, Deus, não vamos perder. E assim, oferecermos a Ti sacrifícios espirituais que agradem ao Senhor, nosso corpo, mente e vontade. Sacrifícios espirituais que agradem a Deus, comunicando com os nossos semelhantes, com o nosso próximo. Sacrifícios espirituais a Deus, calando-nos em meio a humilhação, a injustiça, em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse de pé, queria que você colocasse a mão no seu coração, que você dissesse assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão por todas as vezes que eu pude sacrificar e não fiz, mas a partir de hoje, meu corpo será um sacrifício que te agrade. A minha mente, a minha vontade, em nome de Jesus, eu vou observar os meus irmãos e vou comunicar com eles aquilo que eu tenho, o que o Senhor tem me dado. Isso vai subir diante de Ti como sacrifício vivo. Quando eu passar por humilhação, por injustiça, eu vou me calar diante dos homens, mas vou orar diante do Senhor, porque o Senhor me defende, o Senhor é a minha justiça. Eu te peço, em nome de Jesus, levante a sua mão direita para o alto. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que o Espírito Santo de Deus ministre sobre essa semana e sobre essa vida, sua vida, a bênção do alto céus. Que o Senhor abra portas para você, que o Senhor te sustente, te faça amar a palavra e dedicar-se cada vez mais. E que nessa semana o céu seja abarrotado de sacrifícios deste aprisco, sacrifícios humanos, sacrifícios para o próximo e sacrifícios de humilhação, em nome de Jesus. Amém?